Olá, meu nome é Ciro Nolasco e esse é o canal Tempo Presente. Mas e o PT? E aí, tudo bem? Vocês devem estar percebendo que temos umas coisas diferentes. Por exemplo, esse rapaz aqui, ó. Temos também uma câmera nova. E essa aqui é a minha tentativa de cenário, onde eu tento expor meu cérebro no formato de livros. Então, vamos começar. Quando eu entrei na faculdade, lá em 2009, eu já pensava um pouco sobre política. Afinal, eu acho que ninguém vai fazer uma faculdade de história se não tiver um mínimo de interesse sobre política. E eu pensava assim, lá em 2009, poxa, as pessoas não discutem política. Como é que as pessoas conseguem deixar de falar de uma coisa que interfere a vida delas todos os dias? E logo depois de pensar nisso, eu pensava, as pessoas deveriam discutir mais política. Discutir mais política. Discutir mais política. Eu pensava isso porque eu comecei a ver dentro da faculdade como é que o mundo gira, como é que as coisas funcionam e como a política, que a gente usa aqui como um conceito de maldade, de uma coisa corrupta, ela é algo que faz a gente tentar melhorar a nossa vida e tentar viver em sociedade de forma saudável. Existem sábias palavras que dizem: cuidado com o que você deseja. Aí veio 2013, aqueles protestos, aquela coisa linda de pessoas indo de branco protestar, levantando os isqueiros, os celulares, falando que não queriam mais corrupção, nem nada, e eu já estava trabalhando pensando, nossa, que coisa maravilhosa, a galera falando de política. E, por algum tempo, na minha inocência, eu fiquei feliz. Mas, como um carro sem freios, o meu sonho do brasileiro passar a discutir política virou uma dor de cabeça absurda na minha vida. Porque esse interesse do brasileiro na política passou direto pelo interesse de aprender política e de discutir de fato as políticas que regem a nossa vida. E o que temos hoje de verdade é uma aberração de um exército de pessoas que estão muito seguros de si e que nunca estão falando merda. Hoje em dia, quando eu vou discutir política, pelo menos na minha experiência, existem dois tipos de pessoa. As que tentam argumentar e as que lacram. Veja bem, quando eu tô falando de uma discussão sobre política, eu tô falando de uma discussão entre brasileiros médios ou entre brasileiros sendo que um agora sabe sobre política e o outro realmente tem algum interesse em debater a política. Então, sempre vai ter uma pessoa que está tentando levar a discussão para algum lugar, tentando estabelecer um argumento, enquanto a outra tenta fingir que sabe do que está falando e que está por cima de tudo. Não estou dizendo que só existe uma e outra. A pessoa que está argumentando, numa outra hora, ela pode querer estar lacrando, ao invés de querer debater. E de vez em quando, a pessoa que está lá para encher o saco, para lacrar, ela lança um argumento que realmente faz você questionar alguma coisa, né? Mas, no geral, vai ter a pessoa que é 90% lacração e 10% algum argumento. O grande problema disso aí não é você se interessar por política de uma hora para outra, ou de pouco tempo para cá. Todo mundo deve se interessar de fato por política. Ninguém está errado em querer falar sobre política. Afinal, política está presente em tudo que você faz na sua vida. O problema é a pessoa que nunca se interessou em falar política, ser inclusive aquela pessoa que dizia que política não se discute, começar a falar sobre isso e não ir atrás de um estudo, e não ir atrás de algo para se informar além das correntes do WhatsApp e do Facebook. E o que a gente tem de uma hora para outra são milhões de especialistas em política, ou em relações internacionais, ou em economia, que nunca nem sequer leram algum parágrafo sobre essas matérias. Você provavelmente já se viu em situações parecidas com essa que eu vou falar agora. Menina, você viu? O assessor do Bolsonaro lá tinha uma quantidade de dinheiro que não condiz com o que ele deveria ter. Mas o PT rouba muito mais. Chora esquerda, fora povo de São Paulo, vai pra Cuba. Ih, tá feião esse negócio de suspender a investigação do Queiroz, hein? Não era a família Bolsonaro que era contra o foro privilegiado? Sim, provavelmente você já percebeu também que não precisa discutir, não dá pra discutir. Porque o que acontece é que o brasileiro decidiu, quase que da noite pro dia, 2013 foi ontem, ele decidiu que ele vai discutir algo extremamente complexo de forma extremamente rasa. Muita gente passou a se interessar em política lá em 2013, de forma legítima. Mas esse movimento de crescimento do interesse na discussão sobre política começou a crescer de fato nos últimos 2 ou 3 anos. E por mais que eu ache lindo, por mais que eu ache maravilhoso a política agora ser um assunto de bar, um assunto de corredor do trabalho, eu também acho que não dá pra você querer começar a falar de uma coisa extremamente complexa com
com autoridade de uma hora para outra sem você estudar nada. O que acontece quando você debate política com alguém que não tem nenhuma bagagem para falar disso? A pessoa nunca vai dar o braço a torcer, ela não vai ter a humildade de falar: realmente eu não sei do que eu tô falando, você trouxe uma informação que eu não estava familiarizado, deixa eu estudar sobre isso, deixa eu ler um pouco sobre essa coisa e depois a gente volta para conversar. Isso não vai acontecer, mano. Porque ela entrou numa onda onde todo mundo no entorno dela fala disso agora. Onde todo mundo diz saber sobre o que está falando. E todo mundo demonstra alguma autoridade sobre isso. E essa pessoinha, que não tem nenhum conhecimento sobre política, ela não vai conseguir identificar nas outras pessoas a mesma falta que ela tem. Ela não vai conseguir identificar que a pessoa não sabe nada do que ela está falando. E ela só está falando com confiança. Só que de vez em quando ela vai se deparar com uma pessoa que sabe do que está falando. E quando isso acontece, ela simplesmente não tem argumentos mais. Os argumentos, os 3 argumentos que ela vai ler na listinha do WhatsApp dela, vão ser logo quebrados porque eles são rasos. E alguém que realmente tem um conhecimento sobre política vai poder falar sobre eles muito mais a fundo do que ela. E quando isso acontece, a pessoa vai para lacração. Para se debater, precisa se argumentar. E para se argumentar, precisa se estudar. Para se criar um pensamento referente a uma ideia, para se criar um posicionamento referente a uma ideia. Isso é um debate. Quando você tem um posicionamento referente a uma ideia que você leu sobre, que você teve um senso crítico sobre. Só que o único estudo que o brasileiro médio tem é o WhatsApp e o Facebook. Então, os argumentos dele acabam muito rápido. Eu realmente acho que o soldado do Facebook, ele recebe todo dia de manhã, frente a um escândalo novo do governo, ele recebe uma lista de argumentos, uma lista de respostas para ir nos posts das pessoas que estão criticando o governo e falar. Mas aí, quando a lista de respostas acaba, que a gente vê. Então, enquanto você está usando seu cérebro para tentar refutar uma pessoa que está criticando o governo, um robô está fazendo isso sem gastar energia nenhuma. Ele faz o mesmo hashtag chora, o mesmo hashtag Bolsonaro 2018, só que ele não perde energia por causa disso. Então o que acontece é o seguinte: por mais que o tema política seja recorrente agora nas conversas, por mais que as pessoas falem de política, atenção para o D, elas não falam sobre a política. Ou seja, a gente fala da política, a gente fala da capa, a gente fala dos acontecimentos, mas a gente não fala das consequências, a gente não fala de como poderia ser diferente, a gente não fala sobre políticas que poderiam ter sido tratadas de forma diferente, porque a gente fica só no futebol, só atacando a bola cada um para um lado, falando: não, eu sou Bolsonaro, você tá errado, não, viva Lula, essas coisas todas. Mas a política mesmo tá lá, acontecendo, o gabinete presidente sambando, as denúncias de corrupção em menos de um mês já estão no talo, e você tá aí, ó, achando que tá discutindo política, e você tá, na verdade, só perdendo seu tempo, porque eu não perco mais o tempo falando com Bolsolovers. Vamos falar um pouco da nossa cartilhinha do YouTube. Se você está vendo esse vídeo, por favor, curte aqui embaixo, compartilha com seus amigos. Vamos fazer uma campanha legal? Mostra para 3 amigos. Vamos ver o que essa galera faz. Vamos ver se eles vêm, vamos ver se eles assistem, vamos ver se eles até odeiam o vídeo e se comentam sobre o quanto eles odiaram. Porque quando a gente tem o primeiro hater, é o momento que a gente é alguém na internet. Então, muito obrigado pela sua companhia e eu vejo vocês na semana que vem. Sigamos em frente. Para de As desvantagens de gravar sentado no chão é que acontece isso, ó, vem uns gatos aqui, ó, fica passando na sua frente. E agora a política... Opa! Problemas técnicos. Sai daí, gato, sai. Sai, mana. Vou segurar essa gata aqui.